Olá, boa tarde. Quinta-feira, 28 de julho. O NT Sul está no ar, ao vivo, com os principais destaques de hoje. Agora, 12:02, pelo horário de Brasília. Prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de cabeça e pescoço. A incidência aqui no Sul é altíssima. O principal alerta é para o risco representado pelo cigarro e pelo álcool. Segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o ano de 2016 deve terminar com 15 mil novos casos só de câncer de boca no Brasil, sendo que 5 mil pessoas devem morrer da doença. Aqui no Rio Grande do Sul, a incidência preocupa. E começa aqui no estado os testes que vão avaliar a eficácia da vacina contra a dengue. Além da vacinação, que vai ser feita em todo o país, tem uma fase do estudo que acontece somente aqui no Rio Grande do Sul. É a pesquisa sobre a resposta imune que a vacina pode gerar no organismo. Os empreendedores de Cachoeira do Sul terão um evento gratuito no Cine Via 7 na próxima segunda-feira. A Associação de Jovens Empresários de Cachoeira do Sul retornou às atividades este ano e com muito gás. Na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto, já realiza sua terceira atividade do ano, seu terceiro evento, o Day One. Daqui a pouco, todos os detalhes sobre o Day One. E atenção, você que perdeu sua carteira de trabalho em qualquer lugar do Rio Grande do Sul. Hoje vamos te mostrar como encontrar o documento. E você, motorista, tem lembrado de acender os faróis baixos nas rodovias? Apesar de ter diminuído o número de multas aplicadas por causa do descumprimento dessa nova lei, muitos motoristas ainda têm dúvidas. Não basta apenas ligar a lanterna ou a luz de neblina. Para escapar da multa, o farol baixo deve ser acionado. Muita gente achando que acesa a lanterna estava atendendo a exigência legal quando não está. E não obstante toda a nossa campanha divulgando, a imprensa ajudando, ainda muita gente desconhece a diferença entre farol baixo e lanterna. E hoje você vai ver ainda a última entrevista da série Pré-Candidatos a Prefeito de Cachoeira do Sul. Você vai ver essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo! O Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre, iniciou ontem os testes que vão avaliar a eficácia da vacina contra a dengue, desenvolvida em parceria entre o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e o Instituto Butantan, da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. O estudo vai envolver 14 centros em 13 cidades. 17 mil voluntários serão vacinados em todo o Brasil. Os governadores do Rio Grande do Sul e de São Paulo estiveram no Instituto de Ciências Biomédicas, no Hospital da PUC, na solenidade que marcou o início do trabalho. O Instituto Butantan, que desenvolve a vacina junto com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, é vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Nessa terceira e última fase da validação, a vacina vai ser aplicada em 1.000 pessoas que serão acompanhadas durante 5 anos. A terceira fase, ela já passa por aplicações em pessoas anteriormente, né? O estudo de fase 1 e fase 2 prevê isso, assim, que é avaliar a segurança da vacina para que ela chegue nessa fase 3 de desenvolvimento, que é para ver realmente a resposta que a vacina tem. E nos estudos prévios que já foram feitos, se mostrou uma vacina bastante segura e com uma possível proteção bastante alta. Além da vacinação, que vai ser feita em todo o país, tem uma fase do estudo que acontece somente aqui no Rio Grande do Sul. É a pesquisa sobre a resposta imune que a vacina pode gerar no organismo. A resposta imune são teus mecanismos de defesa. Quando a gente se defende de alguma coisa, o ideal é a gente gerar memória, para que quando a gente tiver um próximo contato, a gente não fique doente de novo, né? Então a memória é muito importante para todas as infecções, por isso a vacinação é tão importante. Gestantes não podem participar do estudo de validação da vacina. Os demais pacientes voluntários devem ser pessoas saudáveis com idades entre 18 e 59 anos. O agendamento pode ser feito no telefone 3320 3000, ramal 2031.
Agora você vai ver uma reportagem sobre a ampliação do Centro Municipal de Proteção Animal, o SEMPRA. O local abriga 160 cães e dentro de 15 dias deve receber outros 66. O mutirão faz parte do projeto de desocupação da Associação Cachoeirense de Proteção Animal, a ACAPA. Na chegada, os bichanos sempre fazem muito barulho. A nossa estratégia nesta e em outras reportagens é sempre ficar de 15 a 30 minutos filmando os cães até que acostumem com nossa presença. Passado um tempo, começamos a fazer amizade e conseguimos gravar sem que os latidos atrapalhem ou comprometam nosso serviço. Eu acho que do jeito que a coisa está andando, que até dezembro todos os animais da capa vão estar aqui. Para mim vai ser bom isso aí, né? Acho que os gatos, acho que só vem o ano que vem. Mas os gatos lá estão ótimos, estão perfeitos. Os cachorros é que eu gostaria que viesse mesmo lá. Mesmo porque agora eu sei que aqui eles ficam bem melhor que lá na capa. As obras de ampliação ganharam força máxima nos últimos dias. Uma equipe trabalha na construção dos novos canis. O novo abrigo terá 242 metros quadrados. É bom, Lúcia, ver todos os animais bem cuidadinhos. Nossa, muito bom. Olha, e tu viu, né? Isso aqui vai ficar coisa assim de primeiro mundo. Eu disse, quando isso aqui estiver pronto, do jeito que está, assim, o capricho que está sendo feito, eu digo, né? Eu vou falar aqui. Eu queria que o Júnior continuasse depois. Porque esse capricho, esse esmero, isso aí é coisa que a gente não via antes, né? Então agora está a preocupação, a ONG pelo amigo ajudando também, graças a Deus, que eu agradeço muito a elas. Os animais merecem? Merecem, nossa, se merece. Né, também tem esse trabalho das denúncias que não dá para deixar passar, né, que a Valdívia faz muito bem. Então quando precisa lá um animal está maltratado, chama, ela vai correndo. Então Cachoeira está assim, ó, tá muito bom, né, tá do jeito assim que eu nunca vi. Exemplo, né? Vai acabar sendo um exemplo para o Rio Grande do Sul, eu tenho certeza. Eu estou mais tranquila e no que depender do meu trabalho e dos animais, eu estou feliz. Dentro de 15 dias, estas 22 baias, que medem cerca de 10 metros quadrados cada, irão abrigar mais 66 cães que serão trazidos da ACAPA. A gente está encerrando agora essa construção desse novo módulo, né? E temos algumas baias que estão sobrando ou com poucos cães. Nós queremos adaptar esses cães, agrupar mais eles e fazer novas divisórias, principalmente nos canis coletivos que têm um espaço amplo, com cerca de 25 metros quadrados. Queremos dar uma dividida para evitar que ocorram novas brigas, mas vir agrupando mais esses animais para que a gente possa abrigar todos os animais da ACAPA aqui no SEMPRA. Segundo o secretário de Meio Ambiente, a transferência dos 124 cães será feita durante o mês de agosto. Os funcionários deverão analisar o comportamento deles nas baias e redistribuir os 58 nos canis existentes. Estamos buscando fazer essa adaptação dos cães, né? Aglutiná-los em um canil e ver como vai ser o comportamento, como vai ser o temperamento, para que a gente decida pela colocação dele em canil coletivo ou individual ou em pequenos grupos. Eu pretendo arrumar assim 3 animais por baia. E sempre assim um macho castrado, sempre o macho castrado junto com fêmeas, com 2 fêmeas, porque aí nunca dá briga, né? E se for portezinho pequeno, pode ser 4 numa baia. Agora, se for grande, aí é diferente, né? Aquele cachorro que não convive vai ter que ficar sozinho numa baia. Cerca de 5 meses nós tivemos apenas 4 óbitos no SEMPRA, então isso se deve também a esse trabalho que está sendo feito pela Lúcia, às melhorias que estão sendo feitas no SEMPRA, aos cuidados do veterinário que está aqui, de todos os servidores. Paralelo a isso, nós tivemos no mesmo período 26 adoções de animais, então felizmente o número de adoção está sempre crescendo, o pessoal tem colaborado e tem que colaborar cada vez mais. Nós estamos falando aqui de um número de cerca de, ao todo, somar a CAPA e SEMPRA de 300 cães, 300 animais. Então, como eu digo sempre, são 300 novos lares. Importante deixar claro também que todos esses 4 óbitos foram resultados de brigas que os animais tiveram nas baias. Com certeza, os 4 óbitos são resultados de briga, então assim, acontece, né? Nós tivemos há poucos dias, o veterinário já agiu, o animal está bem, então assim, brigas acontecem, são animais.
felizmente estamos reduzindo de maneira significativa este número, né? E a colocação de vigias também onerou muito a Prefeitura Municipal, mas certamente contribuiu muito para isto. Além dos novos lares, a Prefeitura Municipal está trazendo as antigas casinhas, aquelas que o Solimar fabricou, o marido da Lúcia. Ele abraçou tanto a causa que acabou falecendo no dia 7 de julho de 2015 por leptospirose. Com a falta dele, restou a Lúcia se envolver ainda mais nesta causa. Eu venho aqui, fico, se eu não venho, se eu não vier, eu fico doente, né? Eu venho todos os dias de domingo a domingo e feriado, tudo eu venho e vou continuar vindo. E quando os cachorros estiverem todos aqui agora, eu faço assim, eu venho meio turno. Porque tenho um turno que eu sou obrigada a fazer na capa. Depois eu venho, quando tiver todos aqui, eu não sei, vai ser difícil me arrancar daqui depois, né? Vai ser difícil. Eu gosto muito. Todos os animais, gatos e cachorros abrigados continuam sem dono. Adoções podem e devem ser feitas pessoalmente na sede do SEMPRA, na localidade de Três Vendas, interior de Cachoeira do Sul. O SEMPRA está sempre disponível, a gente pede que as visitas sejam no turno da tarde, até porque quando nós temos um número maior de servidores, quando a Lúcia também está aqui neste período da tarde, que certamente a Lúcia contribui também com quem quer adotar, para fazer a pessoa entender quanto ao temperamento do cão, né? Para que tipo de cão ela quer, se é um cão para amizade, se ela quer um cão para guarda, um cão para ir para o interior. Então ela vai ter todo esse entendimento que a Lúcia tem e pode levar para a família para que a adoção seja assim um ato de unir o cão com o ser humano, né? E de que não haja depois aquela rejeição que muitas vezes ocorre, a pessoa leva, adota e acaba vendo que o cão também dá trabalho. O cão late, né? O cão faz sujeira e a gente tem que estar apto a isso também. Logo mais às 8 horas da noite, a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul terá sessão solene. Hoje, o porto-alegrense Hugo Pandolfo receberá o título de cidadão honorário. Hugo Menegoto Pandolfo, há 35 anos, veio de Porto Alegre para Cachoeira do Sul. Ele é engenheiro agrônomo, mas foi aqui que se tornou referência na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e, principalmente, na luta pela inclusão de pessoas com síndrome de Down. E tudo começou há 29 anos, com o nascimento do filho Guilherme. Quando ele e a esposa souberam-se pais de um bebê com síndrome de Down... Naquela ocasião, é óbvio que a gente se apavorou. E depois do susto, vivências e necessidades do dia a dia, ele se aliou ao surgimento da Associação de Familiares e Amigos do Down e assumiu uma bandeira de luta que já repercutiu na vida de muita gente. O grande desafio é a inclusão. Sempre? Sempre. Inclusão é a palavra de ordem? A inclusão é a palavra de ordem. E depende mais do que? De legislação ou depende mais de atitude? Depende de legislação, mas depende de atitude. Legislação existe. Agora nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que começou a vigorar agora em janeiro, né, que contempla tudo isso, né, que diz que a escola é obrigada a aceitar, que a escola não pode cobrar a mais, né, pelo atendimento. Né, e essa lei é muito completa, né. Mas não adianta a lei, tu sabe que leis existem várias, mas o cumprimento das leis é a dificuldade. Então a batalha de todas as associações é realmente que a inclusão seja realmente uma inclusão de fato, não uma inclusão de lei, uma inclusão de papel. E foi por esse trabalho e engajamento que a Câmara de Vereadores dará a ele o título de cidadão honorário, por sugestão do vereador Vinícius Cornelli. Eu nunca fiz nada pensando em condecorações ou títulos, né? Eu comecei isso tudo, esse tipo de trabalho, por interesses pessoais, vamos dizer, né? E no momento que foi fundada a FAD, é que eu comecei a trabalhar e pensar numa questão mais social, né? Num lado mais social da inclusão, que ela beneficiasse não só o meu filho, mas a todas as crianças e jovens que têm deficiência aqui no município. Então a gente
quando recebe alguma honraria dessas, fica na maior obrigação de continuar, né? Tentando conseguir, né, outras pessoas que se engajem na luta, que sigam o trabalho, né? Porque é sempre interessante ter uma renovação. 12h17, a seguir falamos do câncer de cabeça e pescoço. No mês de conscientização sobre a doença, o principal alerta é para o risco representado pelo cigarro e pelo álcool. Você vai ver sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento. Os principais fatores de risco são o abuso crônico do cigarro e do álcool. Lembrando a máxima do melhor prevenir, né, do que remediar, o melhor tratamento ainda é a prevenção. Se abster dos fatores de risco, né? Principalmente o cigarro e o álcool. E atenção, você que perdeu sua carteira de trabalho em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, nós te mostramos como encontrá-la. A gente volta já. Estamos de volta agora 12h22 e para marcar o Julho Verde, mês da conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, a Santa Casa de Porto Alegre está realizando atividades de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. O principal alerta é para o risco representado pelo consumo de cigarro e de álcool. O que parecia uma simples rouquidão era, na verdade, um tumor na laringe. A descoberta foi uma surpresa para a dona Maria Francisca, que logo iniciou a radioterapia e hoje se sente otimista. Sentindo bem, tinha uma catarreira terrível, melhorou, não dormia a noite todinha, tô dormindo. Já está vendo melhor assim? Já, tô melhor. Só a voz que não, a voz está custando. Casos como esse levaram à criação do Julho Verde. O movimento mundial pretende conscientizar a população sobre o câncer de cabeça e pescoço, que inclui diversos tipos de tumores nas regiões do nariz, boca, garganta e laringe. Cada caso pede um tratamento diferente, que pode incluir cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Mas uma coisa é comum para todos eles: os fatores de risco para a ocorrência da doença. Os principais fatores de risco são o abuso crônico do cigarro e do álcool. Lembrando a máxima do melhor prevenir, né, do que remediar, o melhor tratamento ainda é a prevenção. Se abster dos fatores de risco, né, principalmente o cigarro e o álcool. Segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o ano de 2016 deve terminar com 15 mil novos casos só de câncer de boca no Brasil, sendo que 5 mil pessoas devem morrer da doença. Aqui no Rio Grande do Sul, a incidência preocupa. Nós estamos no Rio Grande do Sul, aqui no sul do Brasil, numa área de alta incidência de câncer de cabeça e pescoço, principalmente os tumores de boca, que estão muito relacionados aí ao hábito tabágico, ao fumo aqui no nosso estado. Porto Alegre, só para lembrar, a capital que mais se fuma no Brasil. Em 2 dias de evento, a Santa Casa busca levar informações para funcionários e o público em geral sobre o assunto. O objetivo é alertar sobre a importância da prevenção e lembrar que o diagnóstico precoce aumenta em até 80% as chances de cura. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre fechou junho praticamente estável, em 10,3%. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, 13 mil postos de trabalho foram fechados no mês passado. No mesmo período, 12 mil pessoas deixaram de procurar uma vaga formal, o que resultou num pequeno acréscimo de 1.000 novos desempregados. Na difícil engrenagem do emprego desta oficina mecânica, foi preciso descartar peças por causa da crise. O último funcionário demitido tinha mais de 5 anos de casa, mas não resistiu à falta de serviço. A nossa filial no ramo da chapeação, que é o ramo mais atingido de lataria, né? A gente tinha 3, no caso, da mesma função, né? Então, como a queda foi radical, assim, a gente teve já que dispensar um. A oficina presta serviço para várias revendas de carros usados. Ou seja, a falta de procura aqui significa que outro setor importante da economia também está parado. Aquela empresa que mandava 60 veículos assim, ao mês, está mandando assim, 5, 8. Segundo a pesquisa do Emprego e Desemprego, 3 mil vagas foram fechadas no setor de reparação de veículos em junho.
Queda maior ainda teve a indústria, 5 mil vagas a menos. Apenas o setor de serviços conseguiu contratar trabalhadores. 196 mil pessoas estão desempregadas em Porto Alegre e região metropolitana. O índice, que foi de 5,7% em junho de 2014, passou para 8,5% em junho do ano passado e, seguindo a tendência dos últimos meses, fechou acima de 10% este ano. Na comparação com maio, o índice de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre pode ser considerado estável. Ficou em 10,3%. Mas não é porque tem menos gente sendo demitida ou mais gente sendo contratada. Na verdade, tem menos gente procurando emprego. Se não houvesse essa redução da saída de pessoas no mercado de trabalho, nós teríamos então um crescimento na taxa de desemprego nesse período. Além disso, aumentou o número de trabalhadores autônomos. São 23 mil pessoas a mais se virando por conta própria. Cachoeira do Sul perdeu em junho 308 empregos. O saldo no semestre é negativo, com 200 vagas a menos na cidade. Apesar do fechamento de vagas de trabalho, o número deste ano é melhor que do primeiro semestre de 2015, quando Cachoeira do Sul teve saldo de 351 vagas perdidas. E atenção, quem perdeu a carteira de trabalho em todo o Rio Grande do Sul. Todos os meses, milhares de documentos são cadastrados no Arquivo de Achados e Perdidos da Superintendência Regional de Porto Alegre. As carteiras ficam à disposição para serem retiradas, mas a procura ainda é muito baixa. Uma sala inteira de arquivos com a história dos empregos de 80 mil trabalhadores. São carteiras que foram roubadas ou perdidas. Quem encontrou, devolveu em uma agência dos Correios ou diretamente na Superintendência do Trabalho e Emprego do Estado. Só nos últimos 6 meses foram cadastradas 6 mil carteiras recuperadas. Mas a procura por elas não chega a 50 por mês. E justamente de um documento essencial para cruzar dados e comprovar vínculos, no caso da busca de benefícios junto à Previdência Social. Aposentadoria, seguro-desemprego, né? Algum auxílio-doença, né? Quando a empresa ou o empregador acabou não prestando essa informação, vai constar só na carteira de trabalho. Isso que a gente arquiva só as carteiras com contratos de trabalho. As que não têm contrato de trabalho, a gente acaba tendo que eliminar, né? Porque não teria espaço físico para tanto documento. Né? O trabalhador pode consultar se a carteira perdida está na Superintendência do Trabalho de Porto Alegre no site do Ministério do Trabalho e Emprego, no link Carteiras Recuperadas, pelo nome ou pelo número do PIS. Ou pode ir direto à Superintendência, na Avenida Mauá, 1013, de segunda a quinta-feira, das 8h30 da manhã às 4h da tarde. O desafio de cada jovem que quer ingressar numa faculdade é saber qual curso escolher. É uma dúvida cruel. Muitos acabam fazendo a escolha em cima da hora. E para facilitar a vida daqueles que ainda nem chegaram na adolescência, existe um lugar voltado para ensinar as crianças sobre diversas profissões. Elas aprendem brincando. Veja na reportagem. Eu quero ser ou fotógrafo ou decoradora de interiores. Eu acho que eu vou querer trabalhar na área de publicidade. Quero ser engenheira química, arquiteta. Toda criança quer seguir alguma profissão na vida. Sonhos que muitas vezes começam com uma brincadeira ou por influência dos pais ou dos amigos, podem se tornar realidade algum dia. Mas será que uma simples brincadeira pode definir realmente qual profissão uma criança vai escolher para o resto da vida? Essa psicóloga nos explica o que realmente importa nesse processo. Não influencia. A criança, ela brinca de ser menina casinha, boneca, esconde-esconde, pega-pega. Essas brincadeiras, elas vão interagir, fazer com que elas consigam viver melhor numa sociedade. Mas e se existisse um lugar que ensinasse os pequenos sobre algumas profissões? Algo que, na prática, pode facilitar o aprendizado. Mas o interessante desse trabalho é que você planta, né, uma semente, você planta uma base, você ensina que quando ela crescer, ela vai ter uma profissão. Então isso daí, na maioria das crianças, já fica cravado. Isso é importante. A nossa equipe visitou uma cidade só para os baixinhos. E vale ressaltar, adulto só entra acompanhado dos filhos. Por aqui encontramos todas as situações possíveis. Tem corpo de bombeiros pronto a apagar um incêndio em um hotel da cidade.
Tem estádio de futebol onde os craques dão o seu show de bola. Tudo executado pelas crianças para elas sentirem na pele como funciona cada profissão. A cidade pode não ser de verdade, mas o aprendizado que cada criança adquire em cada uma dessas atividades é para a vida toda. É como se cada uma delas aprendesse brincando, o que nós adultos temos que encarar todos os dias. A gente acompanhou Mariana no seu primeiro dia na cidade e ela já tratou de nos contar o que ela quer ser quando crescer. Eu quero ser arquiteta. Por que você quer ser? Porque eu jogo alguns jogos e eu gosto de construir casas neles. E no meio de tantas atividades para fazer, olha o que ela encontrou. Uma casa totalmente sustentável. Ela foi lá aprender o passo a passo como se constrói essa casa. E isso inclui também a parte elétrica e a hidráulica. Mas mesmo com toda essa brincadeira de gente grande, vale lembrar que é importante acompanhar a criança na escolha da profissão. E isso não quer dizer que os pais devem escolher a carreira dos filhos, mas incentivar. Mas o importante é plantar mesmo, né? Que eles tenham que fazer alguma coisa para que eu vou ser alguém na vida, eu vou ter uma profissão. Né? E isso a gente planta, né, desde pequeno na escola que a criança está inserida. A diretora comercial da pequena cidade explica que por trás de todo o investimento, o que realmente importa é educar. Eu acho que a Kidzania, o entretenimento que a gente chama, né, a educação através do entretenimento, faz com que a gente, de fato, tenha a oportunidade de transformar o mundo num mundo melhor, passando todas as noções de cidadania, que as crianças aprendem, trabalho em equipe. Então, a gente consegue levar todos esses aprendizados, tá, de uma forma que a criança nem percebe que é um aprendizado. Na próxima segunda-feira, o Cine Via 7 sediará um evento especial promovido pela Associação de Jovens Empresários de Cachoeira do Sul. É o Day One 2016. Lena Caetano traz mais informações para você. A Associação de Jovens Empresários de Cachoeira do Sul retornou às atividades este ano e com muito gás. Na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto, já realiza a sua terceira atividade do ano, seu terceiro evento, o Day One. Sobre este evento, eu vou conversar um pouquinho com o Marcelo a partir de agora. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Helena. Boa tarde aos telespectadores da TV Cachoeira. O que será esse Day One? O Day One é um evento organizado pela Endeavor, que é a maior organização de apoio ao empreendedorismo do Brasil e uma das maiores do mundo. E no Day One eles colocam pessoas que atingiram muito resultado, muito status no seu ramo de atuação, para dar o seu relato de como foi a experiência, os pontos positivos e as dificuldades que passaram, até chegar ao ponto que estão, para motivar quem está começando ou quem tem uma ideia de negócio para colocar em prática. De que maneira a Cachoeira do Sul vai se inserir neste evento? A gente, para que as pessoas que não sabem ainda, este evento é um evento realizado em rede, né? Vai ser lá no Cine Via 7, as pessoas vão até lá e vão assistir no telão, simultaneamente com várias outras cidades do país, a mesma atividade. Exatamente, a transmissão é feita ao vivo, certo? A gente comprou a franquia de transmissão do evento e dentro dessa franquia a gente colocou um número limite de cadeiras, que é o que o cinema nos permite, e dentro desse limite de cadeiras a gente abriu as inscrições para o pessoal poder ir. O limite é de 100 pessoas, é importante ressaltar isso, e a gente já passamos da metade das inscrições concluídas, então o pessoal que se interessa, que gostaria de participar, é importante que corra, porque as inscrições estão acabando. Não paga nada? Não paga nada, é totalmente gratuito. E qual vai ser a programação dessa palestra simultânea em nível nacional? Primeiramente, a gente vai dar um breve resumo do que é a AGE, o que a gente está fazendo em Cachoeira, porque muita gente, às vezes, não tem muito conhecimento sobre a nossa associação. No segundo momento, a gente vai apresentar a diretoria, vai explicar quais são os
palestrantes que estarão dando seu depoimento no dia. Os 2 principais, que são o Carlos Wizard, que é o fundador da Wizard, e a Cristina Bonner, que é a primeira representante da Microsoft no Brasil. Então a gente vai dar um breve apanhado do que a gente está fazendo, onde que a gente está, vamos situar as pessoas e vamos dar um breve resumo do que vai acontecer, e aí as pessoas vão estar, a partir daí vão assistir o evento, que são 3 horas ininterruptas de palestras, e aí no final a gente vai dar um espaço para o pessoal perguntar, questionamentos e de alguma dúvida que possa surgir com o decorrer do evento. Cachoeira do Sul e poucas outras cidades terão essa oportunidade, né? Exatamente, é um evento muito restrito, bem exclusivo, assim. Até o momento que a gente concluiu o nosso cadastro junto à Endeavor, somente mais 10 cidades no Brasil tinham feito o seu cadastro. E todas capitais. A gente era a primeira cidade do interior a conseguir essa transmissão. Além desse dia, podem ter entrado mais cidades, mas até foi semana passada, a gente conseguiu, foram apenas 10 cidades, então é um número bem restrito, e eu acho importante o pessoal, a população e os empreendedores de Cachoeira, região, valorizarem isso, porque foi um grande esforço que a gente fez para estar trazendo e estar transmitindo esse evento daqui da cidade, onde é mais fácil a gente ter acesso a essas atividades, vamos dizer assim. Marcelo, finalizando então, dando o serviço então para as pessoas, inicialmente fazer a inscrição, como faz a inscrição, qual o link, qual o canal de inscrição? A inscrição é feita pelo Facebook da AGE Cachoeira, certo? Tu vai entrar lá, digita AGE Cachoeira do Sul, vai estar no primeiro post lá, vai estar o nosso link de inscrição, vai estar as informações básicas do evento. Se tu tiver alguma dúvida ou quiser conversar, é só clicar lá no link de bate-papo, a gente vai responder os questionamentos. E se inscreve. Eu quero reforçar o convite para o pessoal se inscrever, porque as vagas são limitadas e estão acabando. Então, tu não vai deixar ficar de fora desse baita evento que a gente trouxe para Cachoeira, né? Empreendedorismo, então, cases de sucesso disponíveis gratuitamente no Cine Via 7 na próxima segunda-feira, a partir de que horas? A partir das 18 horas. Todos convidados, então, mas antes tem que fazer a inscrição. Acesse o Facebook AGE Cachoeira do Sul. Isso? Isso, exatamente. AGE Cachoeira do Sul. Só digitar lá e vai estar o link no primeiro post lá. Não tem muito problema em procurar. Parabéns pela iniciativa, Marcelo, e sucesso para a Associação de Jovens Empresários, que está retornando e a gente percebe que com muito fôlego, com muita vontade de fazer acontecer. Com certeza, e é só o começo. Tem muito mais vindo por aí, e agradeço a vocês pelo espaço e estejam presentes lá, porque vai ser um grande evento. A seguir, falamos da lei do farol baixo nas estradas. Apesar de ter diminuído o número de multas aplicadas por causa do descumprimento dessa lei, muitos motoristas ainda têm dúvidas. Não basta apenas ligar a lanterna ou a luz de neblina. Para escapar da multa, o farol baixo deve ser acionado. Muita gente achando que acesa a lanterna estava atendendo a exigência legal, quando não está. E não obstante toda a nossa campanha divulgando, a imprensa ajudando, ainda muita gente desconhece a diferença entre farol baixo e lanterna. 12h39 tem ainda a última entrevista da série Pré-Candidatos a Prefeito de Cachoeira do Sul. Nós voltamos já. Já diminuiu o número médio de multas aplicadas por causa da lei que obriga motoristas a ligarem o farol baixo nas estradas. Mas ainda tem muitos motoristas em dúvida sobre a nova regra. Farol baixo não é lanterna. Muita gente ainda faz confusão. Não, é o farol. Cadê o nego liga o farol vermelho? Não vale, isso que é a lanterna, seria assim o farol baixo. É o farol baixo tem que ser ligado. Você acha que o pessoal está esquecendo de ligar ou não? Eu acho que tá. A nova lei de manter os faróis ligados durante o dia nas estradas, que começou a valer esse mês, não está sendo cumprida por alguns motoristas. Eles esquecem de ligar o farol. Já esqueci já. Pior que está esquecendo aí no momento. Eu tentei andar todas as vezes assim que eu saí, apagar, mas tentar acender para poder se habituar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, logo nos 3 primeiros dias que a lei começou a vigorar, cerca de 3.000 motoristas foram autuados por descumprirem a nova legislação. Não basta apenas ligar a lanterna ou a luz de neblina. Para escapar da multa, o farol baixo deve ser acionado. Muita gente achando que acesa a lanterna estava atendendo a exigência legal, quando não está.
E não obstante toda a nossa campanha divulgando, a imprensa ajudando, ainda muita gente desconhece a diferença entre farol baixo e lanterna. A multa para quem for flagrado em rodovias com o farol baixo desligado é de R$ 85,13 e mais 4 pontos na carteira. Alguns motoristas não acreditam que a lei do farol diurno vá ajudar a reduzir o número de acidentes nas estradas. Depende muito das sinalizações da estrada e não do veículo. Não sei qual é o motivo, mas vamos ligar, né? Você não acredita que vai reduzir o número de acidentes? Acho que não. Agora, o quanto isso vai trazer de redução de acidente é que precisamos, que vai aferir a validade da lei é o resultado na redução de acidentes. E para que isso seja feito, precisamos de um tempo maior. Cachoeira do Sul com sol e poucas nuvens nesta quinta-feira, sem previsão de chuva. A temperatura mínima foi de 5 graus e a máxima deve chegar a 15. Sexta-feira segue com tempo bom e com frio. As temperaturas ficam entre 7 e 21 graus. Sábado terá sol com poucas nuvens e a temperatura se eleva um pouco. Mínima de 11 graus e a máxima é de 24. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Dia de temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul, inclusive com temperaturas negativas na Serra Gaúcha. O vento diminui e proporciona uma sensação térmica agradável. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 16 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 17. Mesma temperatura prevista para Passo Fundo, no norte do estado. Em Santa Maria, na região central, 15 graus. Mesma temperatura prevista para o litoral norte, para as cidades de Tramandaí e Torres. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 14 graus. Você vai ver agora a última entrevista da série Pré-Candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. Nosso convidado de hoje é o nome do Partido Verde, o bancário aposentado Carlos Aguiar. Daniel Nunes, boa tarde, é com você. Olá, boa tarde, Darcy, boa tarde a todos. Fechando a nossa série com os pré-candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul, recebemos hoje aqui em nosso estúdio Carlos Aguiar, Partido Verde. Carlos, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel, boa tarde os telespectadores da NT Sul. É motivo de muita satisfação estar aqui para poder conversar com os teus telespectadores. Perfeito. Carlos, em um período em que se fala de crise, de problemas financeiros na gestão, especialmente da Prefeitura de Cachoeira do Sul, por que querer ser prefeito de Cachoeira? Bem, primeiro porque crise não dura sempre, né? E a crise muitas vezes depende, né, em termos de empresariado, ou em termos de uma empresa pública como é a Prefeitura, depende muito da capacidade do administrador. Tá? Isso é que nem tempo bom ou tempo ruim, que sempre tem fim, né? E eu venho da minha experiência profissional como bancário. Labutei 35 anos no Banrisul. Desses 35 anos, 20 gerenciando e por 2 ou 3 vezes assumindo interinamente a superintendência do Banrisul, o que me dá uma visão, né, bastante ampla, né, do que é administrar a coisa pública. Por outro lado, em 2006, enveredei para o lado da política e comecei, a partir de lá também, a aprender, né, um pouco de política e fazendo política de lá para cá. Essas duas coisas, Daniel, para um administrador, ou para quem quer ser administrador de uma prefeitura, como é o caso que nós estamos falando aqui, elas são fundamentais que andem juntos. Hoje eu digo que um administrador, só administrador não administra uma prefeitura, e só um político também não administra. Portanto, eu entendo ter esses dois predicados que, na minha concepção, e pelo que a gente ouve, pelo que a gente conversa com as pessoas, são extremamente necessários para poder gerir a máquina pública. Uma palavra que talvez esteja até na moda no Rio Grande do Sul, no país, especialmente nesses momentos de crise, né, nas empresas, é a expressão choque de gestão, que, ao meu entender, tem a ver também com cortes. Você precisa, talvez, retirar alguns recursos de algumas áreas, fazer economias e tudo mais.
Só que a população ela espera investimento, ela espera melhorias em serviço. Como fazer isso, como conciliar essas visões, ou o anseio da população querendo investimento e, por outro lado, o enxugamento da máquina pública, como conciliar essas ideias? Choque de gestão tem dois aspectos. Primeiro, o aspecto da redução de despesa. E segundo, o crescimento da receita. No que tange a redução de custos na Prefeitura Municipal, é muito claro o que tem que ser feito. Tá? Hoje nós temos aí por volta de 100, 100 e tantos CCs. Tá? Bem, no nosso entendimento do Partido Verde, nós não podemos ter mais que 50 CCs. E olhe lá. Tá? E aí a falta destes outros que os administradores anteriores achavam que era necessário, chegamos a ter aí 200 e tantos CCs. É suprir com a capacidade dos funcionários concursados, dos funcionários de carreira. Tá? Ora, nós temos 2.000 e tantos funcionários de carreira, concursados. Será que estes nenhum tem capacidade de assumir, né, o que assumem os CCs? Então, começamos por aí. Né? Corte de CCs, valorização do servidor concursado, adoção, isso para reduzir despesas, né? Adoção do Diário Oficial Eletrônico, que economizaria em torno de R$500 mil o ano, e uma das coisas que nós precisamos fazer em Cachoeira é a municipalização do lixo. Tá? O lixo hoje custa para Cachoeira do Sul em torno de R$600 mil mês. Tá? Nós temos cidades aí como Santo Antônio da Patrulha, que municipalizou o lixo e acaba gastando 40% do que gastava antes municipalizando o lixo. Bom, se nós gastamos R$600 mil por mês, né, e nós começarmos a gastar 300, nós já fizemos um enxugamento junto com o Diário Oficial Eletrônico e junto com o corte de CCs. Né? Então, por aí tu começa a fazer o enxugamento, né, a redução de despesa. E aí temos que ver como vamos fazer crescer a receita. Né? Nós temos que analisar contratos, nós temos que criar condições de aumentar o faturamento, né? Nós temos que revisar muitas coisas que tem por aí na Prefeitura que não são cobradas, né? Que estão sendo deixadas de lado. Então são os dois aspectos que nós temos que observar num choque de gestão. Redução da despesa e tentar fazer aumentar a receita. Bom, inclusive, o senhor tocou nessa questão do diário eletrônico. Essa foi uma das maiores brigas, podemos dizer, nos últimos anos aí, Sul especialmente, enquanto bandeira, né, para que o município adotasse, a Câmara de Vereadores, mas isso não saiu ainda. Aliás, nessa última gestão, né, especialmente o prefeito Neyron Viegas, houve uma dificuldade muito grande com Câmara de Vereadores para aprovação de projetos. O senhor acha que esses projetos teriam abertura? O senhor conseguiria mobilizar uma Câmara de Vereadores para aprovação? Eu não tenho dúvida disso. Né? O Diário Oficial Eletrônico, né, foi instituído em uma quantidade enorme de cidades, Tribunal de Contas, Ministério Público, Prefeitura de Porto Alegre, em órgãos importantes aí justamente para observar o princípio de economicidade. Em Cachoeira do Sul, infelizmente, o Diário Oficial Eletrônico na Câmara foi criado, né, voltaram atrás, né, extinguiram o Diário Oficial Eletrônico. Na Prefeitura, o prefeito, aliás, tem uma entrevista da secretária Cristina Mor, que eu acho que foi feita aqui. Isso. E, se não me engano, deve fazer 7 ou 8 meses, se eu me recordo bem, a secretária Cristina dizendo que já estava praticamente pronto o projeto para a adoção do Diário Oficial Eletrônico. Bom, se há 7 ou 8 meses atrás estava pronto, nós vamos chegar a 9, o que é um período gestacional, e o Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura não nasceu ainda. Quer dizer, uma prefeitura onde o prefeito e os secretários alardeiam que está quebrada, que não tem recursos, e o prefeito não quer colocar em prática algo que lhe trará de corte de despesas, algo em torno de R$500 mil o ano, é difícil entender. Ou o prefeito não fala a verdade quando diz que a prefeitura está sem recursos, ou o prefeito tem alguma coisa que está escondendo, né, para não implantar o Diário Oficial Eletrônico.
Bom, vamos falar também sobre o aspecto da campanha propriamente dita, né? Esse ano tem um período menor, teve a mini-reforma eleitoral. O senhor acredita que a mini-reforma colocou os partidos meio que em pé de igualdade ou continua tendo diferenças muito grandes? Por exemplo, importa hoje um partido que tem um número menor de filiados, no caso o PV tem em torno de 150, 160, né? E grandes partidos em Cachoeira com mais de 2.000. Isso diferencia demais na hora de uma campanha? Como é que o senhor vê? Não, absolutamente. Eu vejo a reforma, essa mini-reforma, com bons olhos, porque realmente ela ainda não colocou todos os partidos em igualdade, mas ela avançou, né, no sentido de que o poder econômico não vai sobressair tanto assim daqueles partidos que já têm uma estrutura, né, partidos que têm deputados, que têm cargos em comissão, né, em pé de igualdade, ou quase em pé de igualdade com os outros que estão se formando, que estão engatinhando, né, para poder participar das eleições. A questão de uma série de coisas não poder, em termos de marketing, como placas e uma série de coisas, nos coloca assim, quase que em pé de igualdade. A questão do número de filiados, Daniel, é uma grande besteira que se fala, né, em termos de partido político. E eu vou te deixar muito claro aqui para ti, por que eu afirmo isso com grande convicção. Nós temos partidos aí, como tu disseste, em Cachoeira, que dizem que tem 2.000 ou 1.500 filiados e não estão conseguindo meia dúzia de candidatos a vereador. O Partido Verde, com 160 filiados, terá aí em torno de 14, 15, podendo chegar até 18 candidatos a vereador. Então aí tu coloca, né, partidos que têm 2.000, que vão ter 6 candidatos, e um partido como o Partido Verde, dito como nanico, e nós gostamos até da pecha, né, dito como nanico, vai ter aí, no mínimo, em torno de 14, 15 candidatos a vereador. Muito bem. A convenção partidária, que vai fechar, não é, o seu nome, deve fechar o seu nome, enfim, endossar vereadores, tudo mais. Quando que acontece? Como que está esse processo? A nossa convenção está marcada para o dia 30, sábado agora, na Câmara de Vereadores, às 20 horas, e ela foi divulgada no cartório eleitoral, protocolada o dia 21 no cartório eleitoral. Nosso edital está fixado também na Câmara de Vereadores, divulgado no mural da Câmara de Vereadores, divulgado na internet, né, como manda a lei eleitoral. Muito bem, conversamos aqui no NT Sul, nesta primeira entrevista, né, ainda na fase das pré-candidaturas, Carlos Aguiar, pré-candidato do PV à Prefeitura de Cachoeira do Sul. E, posteriormente, quando a eleição propriamente dita começar, a TV Cachoeira segue abordando, acompanhando todo este assunto, entrevistando, então, os candidatos e, posteriormente, com debate eleitoral também aqui na TV. Carlos, muito obrigado pela sua presença com a gente, uma ótima tarde e, desde já, o nosso desejo de uma boa campanha. Ok, muito grato pela oportunidade. Darcy. Tá certo, obrigada, Daniel. E uma última informação. A receita do mês de julho do governo gaúcho ficou 120 milhões de reais abaixo da receita de junho. O estado anunciou um novo parcelamento de salários para os servidores. O primeiro depósito de apenas R$ 650 reais deve ocorrer amanhã. O salário de julho deverá ser quitado até 19 de agosto. O de agosto corre risco de ser liquidado somente no final de setembro ou início de outubro. Daí para frente, a conclusão do pagamento se dará cada vez mais tarde. Para pagar o 13º salário dentro do ano, o governo vai mais uma vez recorrer ao empréstimo do Banrisul em nome dos servidores. Nós ficamos por aqui, uma ótima tarde para você. Tchau!